Stella, vamos começar? São, aqui no relógio do computador, 6h32. Vicentina, quer fazer a nossa prece de abertura? Ok. Queridos amigos, agradecendo ao nosso mestre, a espiritualidade amiga, por mais esta oportunidade que temos neste dia de estarmos aqui unidos de corações e pensamento, buscando ouvir essas lições que nos traz orientação, nos traz segurança, junto de nós, falando deste nosso mundo, onde tantos passados que não conhecíamos e hoje adentra a nossa vida, a nossa oportunidade de aprender através da espiritualidade amiga, que tanto cuida de nós, dando a nós sempre todas as oportunidades para assimilar essas lições, poder colocar nesta nossa caminhada, no trabalho, o desejo sempre de estar servindo, semeando boa semente, em terra fértil que cabe a cada um de nós preparar, regar a semente, e a colheita, Jesus, será o alimento deste nosso mundo, onde tanto necessita deste alimento que norteia a direção de tuas pegadas, do seu exemplo, do seu amor, que sempre no convite, Senhor, está nos alertando os nossos comportamentos, nossos hábitos, a grandeza da importância do esforço ao nosso crescimento moral, que falta tanto a nós ainda. Por isso, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, pequeno grupo, mas amigos que desejam semear a boa semente nesta nossa caminhada. Obrigado, mestre, por todas as bênçãos, toda a luz que ilumina os nossos passos. Pedimos, Jesus, que possamos chegar com essa fatia de luz aos nossos hospitais, ao nosso Brasil, aos nossos irmãos que se encontram dando pela matéria. É assim, Jesus, que é o nosso desejo, a nossa esperança de estarmos aqui, lançando essa fatia de luz a esses nossos irmãos. Que assim seja. Graças te damos. Que assim seja. Vicentina, só para você saber, o ventilador está em cima do celular. Então, está causando um ruído no microfone do celular. Só para você saber.
Ok. Denise, quer conduzir? Sim. Continuando, né, os franciscanos, que nós só começamos um pedacinho, então eu vou falar desde o princípio, que todo o esforço de Francisco não conseguiu, entretanto, mudar o quadro de ambições daquela época, as ambições dos papas, né, dos papas romanos. Mas, apesar disso, ele deixou um rastro de luz por onde ele passou, e isso permanece até hoje, né? Até hoje nós falamos de Francisco, temos semanas de estudo sobre Francisco, e não só nós, como os católicos, né? Tem Francisco como um dos santos. E permanece. O exemplo dele de simplicidade, amor, singeleza e fé contagiou muitos que, na época, passaram a realizar a obra de regeneração das almas para Jesus. Quer dizer, muitos daqueles que passaram a seguir os preceitos dele, né, e a testemunhar tudo que ele fazia, testemunhar, assim, fazer a mesma coisa. E até hoje a gente vê, né, muitas pessoas que ainda pensam assim e procuram ajudar, né. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200.000 missionários e seguidores. Eles rejeitavam qualquer auxílio monetário, aceitando tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. O que mais o destacava dos demais da época, dos demais religiosos, né, era o fato de não ficarem nos mosteiros em oração e meditação. Para eles, a melhor oração era o trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Agora, aqui é a Inquisição. Muito pouco valeram as lições do bem, né? Infelizmente, uma vez que, em 1231, o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Esse instituto não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena boa seria uma pena boa, tendo em vista os martírios daqueles que iam para os calabouços, que eram torturados cruelmente. A gente sabe, né, através de filmes e de livros, tudo o que aconteceu naquela época, né, foi uma maldade, assim, inominável. A repressão das heresias, as famosas heresias, né, coisas que não tinham nada a ver, até pessoas que detinham o fenômeno mediúnico eram torturadas e mortas, e muitas outras coisas mais, né, que aconteciam que não tinha nada a ver de herege, muito pelo contrário. Então, a repressão das heresias foi o pretexto para a sua consolidação na Europa, tornando-se um flagelo e a desdita do mundo inteiro. Quer dizer, na ocasião, foi conhecido, né, por todo mundo, e foi mesmo, era muito sofrimento, em todo o mundo mesmo, em todas as regiões do planeta, que eram bem pouco povoadas, né, ainda nessa época. Foi um longo período de sombras que invadiu o planeta. Nos templos eram cometidos crimes tenebrosos aos pés dos altares, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia, ou seja, em nome de Jesus, nos altares que eram ultrajados, né, com tudo que se fazia de maldade. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem, com trevas espessas. Quer dizer, foi uma noite, né? Esse período foi realmente uma noite. A obra do papado. A quem tente justificar esses longos séculos trevosos por ter hábitos e concepções da época,
Então, né, tento justificar que naquela época era assim, que era eles eram bem mais atrasados, tudo isso, mas não dá, né? Não dá para engolir essa. Porém, o progresso das criaturas podia prescindir desses recursos tão criminosos e monstruosos, ou seja, não havia necessidade nenhuma disso. Pelo contrário, né? Isso só atrasou a evolução das criaturas nessa época. Dessa forma, os débitos romanos pesam essas responsabilidades tremendas e dolorosas, ou seja, pesa no karma da igreja, né? A igreja tem um karma, assim, que é incalculável, né? Com isso e outras coisas, né, que a gente vê. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade e instituição tem que prestar contas à justiça divina. Por isso, não podemos justificar a existência desse tribunal horrível, cuja ação criminosa e cruel entravou a evolução da humanidade por mais de 6 séculos. Quer dizer, foi muito sério, né? Infelizmente. Nós, né, o que nós fizemos naquela época, né? A gente não pode dizer eles, né? Fomos nós mesmos, né? Que estivemos lá. Então, somos devedores, assim como eles, né? Eles, nós. E seria só isso, Eduardo. Não sei, Estela, gostaria de comentar alguma coisa? A gente veio daqui, ó. A partir dos franciscanos? Foi. Essa barrinha ali, ó, significa que nós estudamos até ali, no domingo passado. Tá. Então, o que me chamou muita atenção aí é essa ordem dos franciscanos aí, com todo esse empenho e todo o amor que eles colocaram em ação, em prática, né? E assim, muito parecido, a meu ver, com os preceitos do Mestre Jesus, de estar sempre ali se utilizando de ambientes da natureza, de situações assim muito similares com aquelas que o Mestre Jesus pregou no início do seu evangelho lá, né? Então, isso daí foi uma coisa que me chamou a atenção também. Outra coisa, a quantidade de franciscanos, né, que congregaram naquele momento, que ele fala que mais de 200 mil missionários, então a gente vê assim, o quanto que o bem também estava. A gente tinha um momento delicado, um momento de dificuldade, mas a gente teve também pessoas que estavam com boa intenção de fazer o bem também, né? Então, isso foi algo que me chamou a atenção ali. E deixa eu ver, fora isso. Essa coisa, né, deles não ficarem dentro de mosteiro, como fala ali no final desse item, é algo também bastante singular aí para essa ordem de religiosos. E quando estava lendo aqui sobre os franciscanos, me veio a questão de que Francisco de Assis, se ele, como já foi dito em alguns livros aí, que eu não sei quais, agora não me lembro, mas já foi mencionado que Francisco de Assis seria a reencarnação de João Evangelista. Aí eu queria saber se de fato essa informação condiz, se é mesmo isso, né? E acho que o que eu teria comentado desse item seria isso, Eduardo e Denise. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, o destaque, Estela, né? Assim, é o trabalho, né? Assim, que tem a ver com uma coisa que você falou, né? Assim, que eles não se enclausuravam. Então, assim, eles se dedicavam a melhorar a sociedade através do trabalho. E quando eu estava preparando o material para falar sobre Francisco
do mês, né, lá no Serra de Luz, em maio, eu me deparei com um conceito, né, assim, de Francisco, muito simples. Nada resiste ao trabalho. E, a meu ver, é isso que ele quer dizer, né? Assim, o trabalho constante, ele, cedo ou tarde, ele gera, né, o benefício, a melhora, né, do solo dos nossos corações, para que, como disse a Vicentina, venhamos a ser terra fértil. Agora, não só isso, né? Assim, Francisco pregava a simplicidade. Você mencionou a natureza, os cenários bucólicos, mas ele pregava simplicidade. Então, assim, a túnica franciscana era conhecida por ser amarrada com uma corda na cintura. Assim, melhorou bastante de lá para cá, mas o tecido era um saco de aninhagem na época de Francisco. E, aliás, né, os monges, eles andavam descalços. Os monges franciscanos andavam descalços. Ou seja, para aqueles que buscavam a riqueza, o luxo, o conforto material, a ordem franciscana ela quase soava uma crueldade, né? Assim, as regras que Francisco propôs. E ele assim, se portou de modo tão estoico, né? Assim, ele se sacrificava tanto que o Frei Leão, que era um dos irmãos franciscanos mais próximos a Francisco, foi ele que criou a expressão, né, que o jumentinho, né, que é o corpo físico, que Francisco, então, na sua lida da proposta de melhora do mundo, ele usou bastante o jumentinho, né, que é o corpo físico. O Divaldo conta que, numa das cruzadas, Francisco tomou parte, talvez para matar saudades do tempo que ele esteve na Palestina. De fato, Francisco foi, naquele período, João Evangelista. E é interessante porque a gente sabe que esses grupos, né, esses espíritos superiores, eles sempre reencarnam conjuntamente, de modo assim que tenham pessoas que consigam capturar o pensamento, né, desses grandes missionários de Jesus. Então, o próprio Divaldo conta, né, assim, que Joana de Ângeles é Joana de Cusa, assim, alguém que conheceu Jesus naquele período do século I na Palestina. E ela também conheceu João Evangelista. E quando João reencarnou-se como Francisco, houve uma pessoa que criou uma ordem religiosa paralela à ordem de Francisco. Foi Clara de Assis. Clara de Assis fundou a Ordem das Clarissas, só para a gente saber o nome. Clara é Joana de Ângeles. Então, isso é só para dizer, assim, são espíritos amigos e que reencarnaram juntos, né, assim, exatamente para que a mensagem que, se não tiver assim espíritos próximos, a mensagem ela é difícil de ser absorvida.
poderia ter sido que as regras de Francisco para os monges franciscanos ficassem como uma sandice, né, assim, de alguém, né, assim, que pregou, né, assim, uma volta a uma simplicidade extrema, mas que era bem em acordo com as propostas do Cristo, como Estela destacou. Então, assim, para não deixar dúvida, sim, Francisco é a reencarnação de João. Denise. O João Evangelista, quem era? Era aquele que era novinho, que ficou junto com Maria? Esse. Era esse. Ah, tá. E dizem que ele é a reencarnação de Chico Xavier, né? Não. Eu particularmente acho que o Chico é a reencarnação de Francisco de Assis, que eles têm o mesmo perfil, assim, do que a gente sabe, né? O Francisco de Assis também se dava bem com os animais. Tem aquela passagem, né? Que os lobos, eles matavam muita gente. Os lobos de Gúbio. Isso. Daí um dia viram o lobo deitado no colo de Francisco. E Chico também fazia isso. Tem a passagem das formigas, né? Sim. Que a vizinha falou que ele ia colocar veneno. Daí ela foi e conversou com as formigas e elas sumiram. Francisco Cândido, conversou com as formigas. Então, e as formigas foram embora, né? Então, e aquelas como é que se diz? Aquela angelitude, sabe, que tinha o Chico, aquela meiguice que ele tinha. Sim. E Francisco, parece que eu tenho essa impressão, né? Mas então, a gente não sabe, né? Assim, por que não é? Com certeza. Enquanto o Chico estava encarnado, ele trouxe uma mensagem de Francisco de Assis. Ah, sim, então não é. Essa mensagem, para não deixar dúvida, ela consta daquele livro O Semeador de Estrelas, que é um livro sobre o Divaldo. Essa mensagem, ela é uma mensagem diretriz para o trabalho do Divaldo, e ela foi psicografada, como eu sei exatamente a data, me perdoem a exibição, 3 de outubro de 1953. Mas é uma... Eu li e reli várias vezes essa carta, eu preciso dizer. Ela dá um norte para o trabalho que o Divaldo viria a desenvolver. De certa forma, Denise, um pouco concordando, né, assim, com uma coisa que você falou, porque, assim, a meu ver, não riam. São espíritos que frequentaram a mesma escola. O Divaldo, eu não tenho dúvida. E o Chico também, né? Assim, porque, assim, o trabalho quase que insano, assim, que ambos, né, Divaldo e Chico, se dedicaram, assim, precisa de uma sustentação espiritual que, a meu ver, provém de Francisco. Sim. Mas não são o mesmo espírito. Ah, tá. Mas eles são bem parecidos, né, Eduardo? Tem muita coisa em comum, eu acho, pelo menos do pouco que se sabe de Francisco, né? Eu pelo menos, não sei. De Chico, a gente sabe um pouco mais.
O Arnaldo Rocha, né, e vocês podem ver isso na internet, se vocês quiserem. Arnaldo Rocha esteve com Chico Xavier. Arnaldo Rocha foi o marido de Meimei. Meimei durou muito pouco tempo aqui na Terra, mas no período que ela foi casada, ela se casou com Arnaldo Rocha. E Arnaldo, por fim, dirigiu o grupo de desobsessão em Pedro Leopoldo, que se denominou o Grupo Meimei. E ele conta na internet, né, se vocês procurarem, né, Arnaldo Rocha falando sobre Chico Xavier, que o Chico teria sido Lembra que tinha algumas médiuns adolescentes que trabalharam com Kardec. Uma delas, Mademoiselle Jaffé, teria sido o Chico. Ah, é? Isso. Assim, só para vocês terem referência de onde que eu tirei isso. Arnaldo teve um convívio longo. Arnaldo era bastante sério. É bastante sério, apesar de ter desencarnado. E então, né, vocês podem olhar, escutar na internet e verem o que vocês enxergam. Ah, tá. Tudo bem? Podemos prosseguir aqui, porque a gente está fazendo só uma repassagem, né? Tá bom, obrigada, Eduardo. Obrigada, viu? Opa. Eduardo Jardim entrou aí, tá? Ah, beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jardim. Boa noite. E aqui, né, assim, um dos capítulos tristes da história humana, né, que foi a Inquisição. Que a Inquisição, ela não nasceu em 1231, né? Assim, como ele diz aqui, a Inquisição ela foi consolidada até 1231. Mas eu havia comentado com vocês, né, assim, que houve movimentos na Itália, na França, principalmente, mas também chegando até a Alemanha, na busca de uma volta à simplicidade, digamos, à realidade proposta pelo cristianismo primitivo. E a gente passou aqui, né, assim, pelos valdenses, que está tremendamente ligado aos cátaros ou cataristas, conforme a gente tinha comentado. E esses movimentos eles foram reprimidos militarmente pela Igreja. Então, assim, a Inquisição ela passou a existir no século XI. Né, assim, quando houve assim, um movimento eu vou usar a mesma expressão que ele usa aqui, movimento de repressão às heresias. E né, chamava-se muita coisa de heresia. E ele fala aqui, né, assim, crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares. Porque, certamente, né, tinha alguns que trabalhavam por manter, né, assim, a ideia da proposta de Jesus. Porém, junto com isso, havia muita ambição material. E então eu comentei com vocês, né, mouros e judeus, às vezes judeus recém-convertidos, foram trucidados, a palavra é essa, pelos tribunais da Inquisição. Famílias inteiras foram massacradas
com o pretexto de estar se defendendo o cristianismo, como se isso, o cristianismo, né, assim, a ideia cristã, precisasse de defesa. Eu vou aproveitar e sair um pouquinho fora, porque assim, o texto do A Caminho da Luz, ele é historial, né? Ele fala da história. Mas o Divaldo, né, ele tem uma expressão: a verdade, ela não precisa de defensores. A verdade precisa de escravos. Pessoas que trabalham por reencarnações, defendendo o que eles acreditam ser a verdade. Mas nessa defesa, ele não precisa atacar ninguém, se ele acredita que aquilo realmente é verdade. Particularmente quando se trata das propostas cristãs, que é todo amor, perdão e misericórdia. Não é coerente o que aconteceu no âmbito da Inquisição, que, a meu ver, eu preciso dizer, é claramente conectada com os aspectos mais escuros da espiritualidade, que tensionava apagar o valor do farol que representava a proposta da doutrina do Cristo. Nós, Denise comentou, né, o karma da igreja. E certamente alguns de nós estivemos na estrutura da igreja. Mas até hoje, né, assim, é o nosso karma. No livro Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda descreve, né, o trabalho de uma comunidade de espíritos superiores, incluindo Francisco de Assis, para recuperar o espírito de um antigo rabino que, no século XVI, viu a si mesmo e a família, mãe, esposa, filhos, trucidados pelos operários da Inquisição. E desde então, no plano espiritual, ele combate ferozmente, combatia. Vou contar o detalhe, não queria contar. O livro narra, para quem não leu, um cenário que aconteceu numa casa espírita em que vários espíritos se organizaram para fazer o atendimento a esse ex-rabino, e a horda, usando a mesma palavra que a Denise se surpreendeu, né? E as hostes, né, que acompanhavam esse obsessor cruel. E então o diálogo começa com o Dr. Carneiro de Campos. Em um certo momento, Bezerra de Menezes conversa com o espírito. E, por fim, materializa-se no ambiente daquela casa espírita, nas madrugadas, o espírito de Francisco de Assis. E ele dialoga com o ex-rabino. Mas esse também não se deixa convencer pela palavra suave e doce de Francisco. E ele, então, faz um desafio, que ele permita, porque espiritualmente eles construíram uma fortaleza medieval
em torno da instituição espírita. E aquela horda de espíritos foi permitida entrar porque uma ponte levadiça, todo mundo sabe que aquela ponte que sobe e desce, ela foi colocada e o rabino e vários, né, dos seus acompanhantes, sua corte mais próxima, entraram no ambiente da casa espírita. E então o rabino faz um desafio, né, que Francisco permitisse que ele se fosse. E Francisco então diz: você quer sair? Que seja. Permitam a ele e aos seus asseclas saírem do ambiente da casa espírita. Quando o rabino se vira para começar a retirada a partir dele mesmo, uma voz, então, se faz presente no ambiente daquela casa espírita e a voz pergunta ao rabino: do que te evades, filho meu? E ele, né, depois de vários séculos de luta no plano espiritual contra a luz, as trevas contra a luz, ele ainda se recordava do tom de voz da mãe. E ele para e conversa com a mãe. E na conversa com a mãe, ele desiste, né, dos propósitos tenebrosos que até ali, então, ele capitaneava. Eu conto essa história com um pouco mais de detalhes. Mencionei onde é que vocês podem ler, se quiserem. E para dizer que é desse modo que a gente reconhece o karma como humanidade, de nós termos, mais uma vez, como humanidade, ter estabelecido ou permitido que se estabelecesse o Tribunal da Inquisição. Crimes nefandos foram executados sob a bandeira da Inquisição. E nós, usando a expressão aí da Denise, né, assim, somos vítimas de nós mesmos. Porque ou fizemos ou permitimos que isso acontecesse. Cabe a nós trabalharmos na proposta de Francisco, né, assim, trabalhar com afinco para que esse karma seja superado definitivamente. Então, assim, eu contei tudo isso também para falar que, apesar, né, de ter sido uma iniciativa da Igreja Católica, eu não tenho a menor dúvida, né, que está intimamente conectada com os propósitos das sombras mais escuras na espiritualidade que combatia a ideia e combate a ideia cristã, para que a gente reflita. E aí, por fim, né, no último slide, não sei se a Estela quer comentar. A obra do papado, né? Há quem Isso. tente justificar esses longos séculos de sombras pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos, pesam essas responsabilidades
tão tremendas, tão dolorosas. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui de você estar perguntando se eu quero comentar alguma coisa, porque eu fiquei com uma dúvida. Eu li um livro faz já bastante tempo, o nome dele é Deus Conosco, e lá falava, o Emmanuel, ele mencionava alguma coisa, se eu não estou enganada no que eu estou falando aqui, que muito do que aconteceu na Espanha teria a ver com o fato da Inquisição, né, da instituição da Inquisição que aconteceu, e com isso eles tiveram lá a Guerra Civil Espanhola, e isso era fruto ainda de muitas situações ocorridas por instituição da Inquisição. Aí eu pergunto para você, sabe me dizer se teria uma coisa a ver com a outra? Então, eu vou escolher um caminho de resposta que parece não ter nada a ver. Mas é assim, a Denise comentou, né, assim, o karma da igreja, né, assim, por conta da Inquisição, mas existem definitivamente, né, os karmas coletivos. E Brasil, nação brasileira, ela tem 2 karmas importantes. Um é o karma do que nós cometemos contra a raça negra, a escravidão. O outro foi a Guerra do Paraguai, porque nós invadimos e tiramos, né, uma possibilidade importante de crescimento de uma nação que deveria ser irmã. E a raça negra, eu não preciso comentar para vocês sobre que espécie de karma que nós adquirimos. E é importante, né, assim, eu vou questionar só para todos participarem, né, assim, não ficar quase que monólogo. Estela, como que você vê que nós estamos ressarcindo o karma da Guerra do Paraguai? Como que eu vejo? Assim, o Brasil tem uma relação com o Paraguai estabelecida. Tem uma coisa institucional e outra não institucionalizada. Acho que a ajuda que eles fornecem sobre energia Muito pode bem. ser uma delas, né? Só que assim, eles nos dão energia e a gente dá dinheiro. Então, assim, esse é um dos modos, Itaipu. Sem dúvida, esse é um dos jeitos. Mas tem outro. Terrível. Tem outro. Que é o nosso karma. É o contrabando de produtos vindos do Paraguai. Então, assim, de um modo sutil, subreptício, a gente vai ressarcindo essa dívida. E a dívida contra a raça negra, nós só agora tivemos só recentemente, né, tivemos a ousadia de enfrentar de frente, porque é assim, 80%, 90%, 89% por aí, da população encarcerada são de negros. A razão disso é social. A razão disso, ela tem fundamento social. Nós, como nação, não demos uma estrutura capaz de dar educação digna a todos, né, os mais pobres, incluindo, né, assim, os indivíduos da raça negra que padecem, né, assim, dessa questão. É mais que tempo que a gente salde essa dívida.
A Inquisição na Espanha, ela tem a ver, sim, com um paralelo. Eu espero ter sido claro que é um paralelo. Sim, eu entendi. E que, assim, eles deixaram rastros seculares, dores, que somente as diferentes reencarnações viriam, a pouco, saldar. Então, assim, de fato, eu não conheço uma referência de Emmanuel, não conheço o livro Deus Conosco. Mas, assim, eu diria, faz todo sentido. Porque a Inquisição na Espanha, ela teve braço muito forte. Até não faz muito tempo. E por conta disso, então, assim, essa referência, né, assim, ao que aconteceu, vamos dizer, como karma oriundo do período em que nós, espíritos imortais, havíamos institucionalizado a Inquisição. O que, sem dúvida, é uma perversidade. Fizemos muitas atrocidades, cometemos muitas atrocidades, e por isso estamos em luta para o necessário ressarcimento. Uhum. Beleza? Fechamos aqui? Acho que é isso aí. Acho que falta só o último Parágrafo. parágrafo aí, né? Isso. A Inquisição foi obra direta do papado e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos, né? Então, a gente tem aí a confirmação de que a Inquisição durou o quê aí? 600 anos? Nossa, é muito tempo de dor e sofrimento, né? Não tem dúvida. Se vocês relerem, né, o livro Renúncia, né, Alcione, antes dela desencarnar, ela confessa à mãe desencarnada, né? Ela conversava com a mãe, com o pai, que ela não gostaria de sofrer nos instrumentos de suplício da Inquisição. Se vocês lerem o detalhe, aqui no finzinho do livro, ou seja, no século XVII, assim, ainda tinha a ação da Inquisição, para a gente compreender. Beleza? Vamos para frente? Sim, Jardim. Vamos. Acho que pode ir para frente, que eu tenho uma dúvida geral. Mas acho que acabou o capítulo, né? Esse capítulo acaba aqui. Então, eu falei que acabou o capítulo e tirar uma dúvida. Tem duas citações aí, né? Sobre Gregório. Gregório VI. Tinha Gregório VI e Gregório IX, né? Isso. O sexto é lá para ele sei lá, antes do século X, né? Depois, o que criou a Inquisição foi o Gregório IX. Que consolidou. Consolidou, tá. Isso. E qual que seria o Gregório do livro Libertação? Qual desses dois? Acho que é esse aqui, ó. Esse parece o mais bonzinho, né? Esse foi o mais bonzinho, né? É verdade. Eu fiquei pensando sobre isso, mas acho que é ele. Eu vou dizer por quê.
aqui, né, ele está falando a sua figura é das mais importantes do século XI pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Então, primeiro, atenção a esse tempo aqui, ó, século XI. Se você olhar o livro Libertação, você vai encontrar referência ao século XI. Então, esse é o primeiro detalhe. Aí tem um segundo. Aí tem as várias ações, né, de Gregório. E tem um detalhe que nós vamos reler juntos aqui, ó. O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. Canossa é uma cidade do norte da Itália. E eu tive o trabalho de olhar na enciclopédia para tentar identificar um Papa Gregório e uma Matilde. Muito bem, eu identifiquei. Havia uma Matilde de Canossa, que ajudou o Papa Gregório VII na luta, porque vocês estão vendo, né, assim, que o Papa entrava em luta, né? Ele tinha exércitos contra príncipes. E quando você lê as referências que Matilde faz a ele mesmo, Gregório, tem um momento que ela fala, né, assim, conquanto ele lutasse abertamente contra esses aspectos aí, a simonia, a perversidade humana nos outros, ele se permitia a perversidade. Ou seja, Matilde, no livro, dá a coerência para nós sobre a personalidade de Gregório VII e aquele Gregório que está retratado, que é o mesmo, no livro Libertação. É esse aqui. Tem sentido? Sim, obrigado. Mais alguém? Valdemar? Você está em... Isso. Desculpa, eu gostaria de... Nós estamos encerrando, eu acho, mas eu gostaria de mostrar uma curiosidade de um artista plástico que ele faz diversas imagens, e uma imagem que eu consegui está aqui, não sei se vocês conseguem ver. Você tem que compartilhar. Eu vou parar de compartilhar aqui. Só um pouquinho. Está no Isso aqui computador? Não, eu estou no smartphone. Mas é o seguinte, é uma imagem de Francisco. E o interessante é que é uma obra em garrafa PET. Uma obra em garrafa PET. Ele faz muitas coisas. Ó, vou amassar só para vocês verem. Você deixou de compartilhar. Isso, abriu de novo a câmera. Então, isso aqui é uma garrafa PET. E ele fez várias estátuas, e uma delas foi de Francisco, e eu consegui uma para mim. Mas uma coisa que eu queria falar interessante é rever aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, que conta a história de Francisco. Eu já vi umas 3 vezes. Ele e a Clara também aparecem no filme. Tá bom? Beleza. Uma coisa consoladora, né, para nós, esses espíritos, né, não foram para Marte. Né? O próprio Divaldo comenta, né, assim, que Francisco se prepara, está
se reencarnando junto com Clara, ou Joana de Ângeles. Junto, não necessariamente no mesma região geográfica. Mas a atuação, né, de Francisco no plano espiritual ainda é intensa. Assim como Joana, né? Assim, Joana ou Clara de Assis, não preciso dizer, né? Assim, algumas pessoas aqui estudam comigo a obra de Joana. Assim, ou seja, a atuação é muito presente. Jardim. Mais uma curiosidade. A gente sempre fala em coincidência, os dois nascerem juntos, tá, naquela época e tal. Isso aí é sincronicidade, como explica Carl Jung. O universo agindo para que haja essa coincidência. No caso, é a sincronicidade que ele fala. Mas eu queria dar outro nome à sincronicidade. Planejamento dos espíritos. Não é tá certo. Tá certo, mas eu sou fã do Carl Jung, então... eu conheço a ideia da sincronicidade, mas assim, o Espiritismo materializou, né, a sincronicidade. Sim, e a ação, né, no caso, eu não tenho dúvida, né, assim, eles combinaram. Claro. Combinaram e estavam juntos não por coincidência, é porque estava planejado assim. Isso aí. Jardim. Mão levantada. Então, eu vou nesse instante, só fazer uma pergunta, se não tiver tempo, a gente fala na próxima. Eu li um livro que achei muito bonito, mas que as pessoas que falavam assim, ó, lê esse livro com cautela, e a gente tem que, realmente, né, no espiritismo a gente tem que ter muita cautela, assim, né, das coisas que a gente acredita, né, ler e tal. Certo. Aí o livro é o livro seria o Espírito Miramês e o médium Francisco do Espírito Santo Neto, que escreveu um livro sobre Francisco de Assis. Você conhece esse livro? Não. Ah, tá. Então ele conta a história, né, e fala da encarnação anterior, que era São João, né? E aí conta passagens da vida de São João, no começo do livro, e conta depois a vida do Francisco de Assis, mas fala também de muitas coisas do plano espiritual. Mistura um pouco, um monte de coisa, sabe assim, mas, de coisas que tem assim, espíritos que viviam nas trevas, como é que era o... Então, tem um pouco coisa misturada, assim, acho que por isso que o livro é meio polêmico, por isso que tem gente que acha ele meio polêmico. É como se não focasse no mesmo assunto, sabe? Focasse no assunto Francisco de Assis, falasse um monte de coisa, mas se você não conhece, então eu quero uma pessoa para abrir uma discussão, assim, sobre se esse livro realmente é confiável, se eu não conheço a história que ele conta, né? Eu realmente não conheço o livro para poder emitir qualquer julgamento, se é que eu posso fazer algum julgamento. Eu não tenho certeza, não. Eu não tenho certeza se a origem da afirmação de que São Francisco é a reencarnação de São João Evangelista veio desse livro, ou se era de outras fontes. O Emílio, né? Emílio comenta repetidas vezes sobre isso. Tem outras fontes, né? Então, sim. Isso já dá uma confiança melhor, né? Tem outras fontes. Sem dúvida. Beleza, obrigado aí. Talvez, né, assim, para a gente refletir. Deixa eu só fazer uma enquete primeiro. Quem leu aqui o livro Renúncia? Ou quem conhece bem a história do livro Renúncia? Bom, infelizmente faz uns 30 anos que eu vi esse livro. Mas esqueci o nome, não adianta. Não vou comentar. Alcione. Alcione. Alcione é o personagem central. Isso. Denise leu, Estela leu, Jardim, é isso? Eu li, mas eu considerei na época que eu li um livro de difícil entendimento. Para mim, naquele momento. Uma história... bom, sempre... Eu até recomendo Estela reler.
Jardim, você levantou a mão ou é passado ainda? Acho que eu li também, mas esqueci também. Muito tempo. Eu vou comentar muito rapidamente. Alcione é um espírito muito superior, muito, muito superior, e ela reencarna exatamente na Espanha. E, assim, poupando uns detalhes, né? Ela é filha, assim, o pai dela era uma pessoa irlandesa, sobrenome Davenport, que havia migrado para os Estados Unidos, onde ele criou uma plantação de tabaco. Ele fez uma fortuna plantando e comercializando tabaco. Isso no século XVII. E a mãe, Madalena Villamil, ela havia se casado com o pai de Alcione, mas ela teve um pretendente anterior, Antero, que eu não vou dar detalhes de Antero. Mas Antero vê as suas pretensões, né, assim, de se casar com Madalena absolutamente frustradas, e ele desencarna numa situação muito triste. E no plano espiritual, acho que ele se suicida. No plano espiritual, depois de tratamento, os espíritos dizem a ele, né, que ele buscasse a reencarnação. Ia ser uma reencarnação difícil para ele, mas que ele aproveitasse a presença espiritual de Alcione, porque é um espírito muito evoluído. E eu me deparei com esse episódio por causa do comentário, né, do Valdemar, que assim, muitas vezes, assim, quando esses espíritos reencarnam assim, com missões muito específicas, como é o caso de Francisco, ele vem em Pleiades, muitas estrelas juntas, justamente para pegar assim, a mensagem, né, e consolidar a mensagem para a sociedade. Mas outros casos, espíritos inferiores são colocados juntos a esses luminosos que aparecem de vez em quando na Terra, exatamente para servirem de guias encarnados. É o caso de Alcione e Antero reencarnado. Ele, não vou dizer o detalhe, ele se reencarna como filho de escravos, mas ele tinha um defeito grave na mão. Então, os donos dos escravos não queriam que a mãe dele desse fim à criança, porque, como escravo, ele seria um estorvo, porque ele não conseguiria trabalhar. Então, Madalena, instada por Alcione, adota a criança. É Antero de volta. Não vou contar mais nada. O que acontece? Está no livro. Aí a gente vai ter que buscar esse livro hoje, porque senão ninguém dorme nessa casa. Mas a história é bonita. Esse livro Renúncia foi tentado foi tentado uma novela na Bandeirantes que foi cortada depois de um certo tempo, não sei porquê, mas eu tenho certeza que foram forças ocultas que cortaram aquela novela, estava muito boa. Faz tempo isso. Que pena. A história é belíssima. A história é belíssima. Muito bem.
Mauricé, gostaria de encerrar a nossa... Estela, quem que conduz o próximo capítulo? O Eduardo Jardim. Beleza. Opa, beleza. Mais tarde mandar o material a todos. Mauricé, pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso sim, Eduardo. Então, vamos levar nosso pensamento ao plano espiritual superior, em agradecimento sincero pelo estudo de hoje e dos outros passados, e antecipados agradecer para os vindouros. Jesus, vossa sua infinita misericórdia nos tem presenteado com tantos bens, principalmente o bem espiritual, para que possamos estudar, e assim vamos nos livrando de nossas amarras do passado, amarras que nos levou ao desespero, à prática do mal. E agora nós estamos aqui, a passos lentos, mas pedimos que nos fortaleça, porque ainda somos frágeis, ainda somos muito presos ao passado. Nos ajuda, Senhor, a vencer todas as nossas dificuldades, enxuga as nossas lágrimas, nos dê alegria no nosso coração, desenvolver sempre mais o nosso sentimento de amor, de carinho, de perdão para os nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam, porque nós estamos resgatando as ofensas do passado. Amplie, Senhor, os nossos conhecimentos, para que possamos seguir com fé, com esperança, na certeza que vamos vencer mais essa batalha, nessa encarnação, com esperança naquelas que virão. E, Senhor, com muita gratidão, encerramos o estudo de hoje, agradecemos aos nossos irmãos aqui, expositores também, que com tanta boa vontade vieram nos auxiliar. Os abençoe e os ampare sempre, Senhor, com a vossa divina misericórdia, e que os nossos dias possamos ter um horizonte de luz, de paz e de amor em nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Denise, muito obrigada pela sua colaboração e até a próxima, se Deus quiser. Gente, fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado pela companhia. Mauricé, que prece bonita. Foi. Tá aí. Acontece que eu fui intuída. Eu vi. Muito bonito. Eu fui intuída, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade maravilhosa. É isso aí, todos nós precisamos. Boa Um grande noite abraço a todos. Gente, a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.